Bom, o discurso literário torna estranha, aliena a fala comum. Ao fazê-lo, porém, paradoxalmente, nos leva a vivenciar a experiência de maneira mais íntima, mais intensa, né? Olha aí uma boa relação aí do conceito. A literatura também, ela é uma forma especial de linguagem e em contraste com a linguagem comum que usamos habitualmente. Então a gente está percebendo aí que a linguagem literária ela tem que ter uma linguagem diferenciada, né, da linguagem comum, da nossa linguagem cotidiana habitual, né? Então existe para isso alguns recursos que faz com que a, a linguagem do meio literário, a linguagem literária propriamente dita, seja diferenciada, né, da linguagem comum. Ou seja, a gente tem na literatura, né, na linguagem literária, a gente tem, além dos recursos, a gente tem uma sistematização desses recursos. Por quê? Porque esses recursos também ele pode ser usado na linguagem comum, né? Então, se você só se deparar aí com essa diferença, com esses recursos, você vai perceber que tanto na linguagem comum quanto na linguagem literária, os recursos são usados, também são difundidos ali. Mas que na linguagem literária existe uma sistematização, né? Poderíamos dizer, portanto, que a literatura é um discurso não pragmático, ou seja, não prático, ao contrário dos manuais de biologia e recados deixados para o leiteiro. Ela não tem nenhuma finalidade prática imediata, referindo-se apenas a um estado geral de coisas. Isso aí é um bom conceito para se refletir. Contudo, mesmo em considerando que o discurso não pragmático é parte do que se entende por literatura, segue-se dessa definição o fato de a literatura não poder ser, de fato, definida objetivamente. A definição de literatura fica dependendo da maneira pela qual alguém resolve ler e não da natureza daquilo que é lido. Olha aí, a definição de literatura fica dependendo da maneira pela qual alguém resolve ler e não da natureza daquilo que é lido. Então isso quer dizer o quê? Que hoje, se você pegar alguns textos literários dos séculos passados, séculos remotos, você pode achar hoje que isso não é literatura. Por quê? Porque hoje você não vai ler da maneira que era lido, que aquele texto era lido antigamente, tá? Então fica essa definição aí. A definição de literatura fica dependendo da maneira pela qual alguém resolve ler, e não da natureza daquilo que é lido, né? Muito pelo contrário, alguém também pode pegar um texto que não era literatura nos séculos passados e hoje conseguir encarar aquilo, interpretar aquilo como literário, ver naquilo ali um texto expressivo literariamente. Portanto, o que descobrimos até agora não é apenas que a literatura não existe da mesma maneira que os insetos e que os juízos de valor que a constituem são historicamente variáveis, mas que esses juízos têm eles próprios uma estreita relação com as ideologias sociais. Agora alguns conceitos por René Ouellette e Austin Hauer. Os livros do qual eu estou tirando esses conceitos serão mencionados no final da videoaula. Tá? Aí a foto do René Ouellette e do Austin Hauer, que diz assim, ó, a linguagem literária comparada com a científica parecerá deficiente em alguns aspectos. Abunda em ambiguidades, como qualquer outra linguagem histórica, está cheia de homônimos e de categorias arbitrárias ou irracionais, como o gênero gramatical. É uma linguagem altamente conotativa. Olha só um fato interessante na visão da linguagem literária. Ela é uma linguagem altamente conotativa, tá?
Então vocês precisam pesquisar aí o conceito de conotação e denotação. A gente pode trabalhar isso em outra videoaula. A linguagem literária está longe de ser apenas referencial. Tem o seu lado expressivo, emotivo, e não se limita a afirmar ou a exprimir o que diz, né? Ela não é obrigada a ficar limitada na expressão daquilo que é dito, né? Quer ainda influenciar a atitude do leitor, persuadi-lo e, em última instância, modificá-lo, né? Aí a gente já está não mais no conceito de literatura, mas a função da literatura, da sua linguagem, né? Para que serve a literatura? Persuadir, né, o leitor, modificá-lo de alguma forma. Existe outra diferença importante entre a linguagem literária e a científica, né? Na primeira, o próprio simbolismo sonoro da palavra é acentuado, significante. Aí, o significante é um termo usado pelo genebrino, né? Estudioso genebrino Saussure, chamado pai da linguística, né? Inventaram-se todas as espécies de técnicas para chamar a atenção sobre ele, tais como o metro, a literação e as tessituras sonoras. Então aí ele chama a atenção para os recursos, né, literários, os recursos que fazem com que a literatura tenha uma sistematização diferente da linguagem científica.